Bem-vindo. Vamos agora nos colocar em pé e abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. E o texto diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por este culto, por essa liberdade que desfrutamos, por tudo que já tivemos a oportunidade de realizar nesta noite. Nós te engrandecemos. Oramos neste momento também que as nossas crianças que recebem a palavra da verdade sejam agora nutridas pelo Teu Espírito e que o Senhor abençoe cada professor e professora que tem dedicado o seu tempo e o seu coração aos nossos pequeninos. E abre o nosso coração e fale conosco, preparando-nos para celebrar a ceia do Senhor nesta noite. Assim oramos. Assim esperamos e confiamos em nome de Jesus. Amém e amém. Podei vos assentar, meus irmãos. O reino do norte em Israel sofreu alguns conflitos com a Assíria por volta do século 8 a.C. e esses conflitos tiveram uma escalada que resultou no que conhecemos como o cativeiro assírico. Deus, por várias vezes, usou um método que é interessantíssimo, como continua a usar. Eu tenho esta sensação de que quando os céus parecem não mais chamar a atenção do homem, aí ele usa homem contra homem. E aí se faz presente aquela fala: ferro afia ferro, gente afia gente. Naquela ocasião, pessoas foram transportadas, pessoas foram exiladas na Assíria, ao mesmo tempo que outros povos foram colocados lá na capital do norte, na chamada Samaria, o que resultou depois todo um drama de relacionamento entre os judeus da Judéia, entre aqueles que moravam em Samaria, e é daí que vem aquilo que você depois vai ler no Novo Testamento sobre o conflito relacional entre judeus da Judéia e os samaritanos, onde Jesus vem uma vez mais mostrar que o Evangelho era para todos. O Jesus que conversou com a mulher samaritana, Jesus que foi para a vila dos samaritanos e lá dormiu e lá creram nele. E tudo isso que nós lemos no Novo Testamento começa o seu conflito neste momento, algumas centenas de anos atrás. Então, quando nós lemos as palavras do profeta Isaías, citando a humilhação de Zebulon e de Naftali,
essas duas tribos do norte de Israel, ele está se referindo a estes conflitos que mencionei. Ele está referindo-se a este momento que resultou em pessoas sendo levadas de suas casas para um outro território. Pessoas que se tornaram refugiados à força, exilados à força. O profeta menciona então o passado. O profeta menciona as tragédias que enfrentaram, sim, mas ele de imediato compara com um tempo de honra. Ele dá o quadro do que passou, ele remete na mente dos primeiros leitores a condição que enfrentaram, ao mesmo tempo que ele faz um anúncio de uma nova estação. Uma estação que também agraciaria o norte de Israel. Ele daí vem com a localização exata, ele fala, olha lá, na chamada Galileia dos gentios. É onde acontecerá essa manifestação desta bênção futura. E ele prossegue, ele começa a dar mais descrições. Olha, lá o povo, então, daquela região, é um povo que caminhava em trevas. Lá, aquele lugar, é um povo que vivia uma existência, com certeza, doentia, por isso que caminhavam e andavam em trevas. Uma caminhada restrita, uma caminhada limitada, e uma caminhada que sentia essa limitação na sua jornada. Até que, segundo o profeta, eles viram a luz. Foram encontrados pela luz lá na sua região, lá no norte. E não somente os que sofriam aquele momento, mas também outros níveis são adicionados aqui. Ele diz primeiro, então, que aqueles que caminhavam nas trevas, e depois ele adiciona, olha, aqueles que eram os moradores da sombra da morte. Parece que ele vai descendo a profundidade das dimensões que lá viviam. Primeiro, caminhavam em trevas, você pode entender, caminhavam em caminhos que não deviam, caminhavam sem iluminação, caminhavam sem clareza. Mas aí quando ele adiciona, eles eram moradores da sombra da morte, parece que ele adiciona um cenário um pouco pior. Mas ele também diz que sobre estes também raiou a luz. Raiou a luz onde não havia boas perspectivas, onde não havia um discernimento para um outro caminho, para um outro rumo mais iluminado. Pois isso é natural. Alguém pode caminhar literalmente a caminho das trevas, a caminho do que não deve fazer, de maneira totalmente consciente. Outro pode andar nesse caminho por não ter forças para sair dele. É normal ouvir isso, eu estou nessa direção, eu sei que não é a direção que eu devo, mas eu não consigo sair desta jornada, deste caminho. Isaías então dizendo que os que caminhavam, os que habitavam na sombra da morte, ou que caminhavam nas trevas, sobre todos eles raiou a luz, brilhou, o que podemos chamar de o sol da justiça. E como resultado, então, desta revelação que ele vai colocando, repartindo, cresceria uma nação. E aí o tom começa a mudar, porque de trevas ele adiciona a alegria. Apareceria a alegria, a gratidão, uma alegria grata, como se fosse, ele nos informa, como se fosse dia de colheita, plantei, cuidei da terra, orei para que a temperatura, para que a natureza fosse dócil com a minha plantação e colhi, então me alegro porque colhi. Ou alegria, ele também adiciona, em dia de vitória, em dia de celebrar o fim da guerra, de celebrar que vencemos. E ele fala que essa luz, então, trouxe ou traria libertação. E por que libertação? Com a relação de luz com libertação? Simplesmente porque sempre que a luz vence as trevas, as cadeias são rompidas. Sempre que a luz vence,
ela aponta um outro caminho. Nós costumamos dizer que, em algumas circunstâncias, que estamos num túnel e que não tem luz no final desse túnel. Esse é o nosso verbo, a nossa linguagem. Até que, de repente, vem uma iluminação e mostra o caminho, talvez para sair do túnel escuro, outra vez para achar um atalho. A luz trouxe libertação, porque a luz vence as trevas. E quando a luz vence as trevas, eu repito, as cadeias são rompidas. Ele continua dizendo que o peso dos ombros também fora retirado. Aquilo que ali subjugava, e aqui nós não sabemos exatamente se ele se refere à remoção física de algo sobre as pessoas, ou pela sensação de alívio psicológico. De qualquer forma, nós sabemos quando estamos nos sentindo pesados e oprimidos, e quando somos aliviados. Os inimigos, os opressores, também cessaram seu combate. Perceba a adição de ilustrações, de informação. Não há mais necessidade de equipamentos, de botas, de uniformes. Aquilo que estava manchado com sangue, Isaías, o profeta diz, agora queimado. Porque a luz tem poder de iluminar e queimar. E revela a luz, denuncia o mal para que seja vencido. O profeta continua agora associando essa luz que brilharia, um novo momento para aquela região do norte, o fim da escuridão e seus conflitos, e adiciona o inesperado. Inesperado. Eu não tenho dúvida que muita gente devia ler as profecias dele e falar o que esse camarada está falando. Porque daí ele vem com o nascimento. Um nascimento previsto na tragédia, nos dias de trevas. E ele diz, conforme lemos, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sob seus ombros. De vocês não mais trevas, agora luz. Em vocês não mais botas, uniformes manchados de sangue. Em vocês alegria de colheita, alegria de vitória. Porque o menino nasceu, ele tem autoridade, o governo está nos seus ombros. No cenário de trevas, o que nos indica tempos difíceis, num cenário de morte, a luz é prometida. E a esperança automaticamente prevista no aumento da alegria, no alívio das pressões e no fim dos conflitos, porque um menino nasceria. Repare, gente, Isaías está dizendo e disse isso centenas de anos antes do nascimento, do advento de Cristo. Ele não se conforma, a palavra de Deus vai brotando de dentro dele, independente da certeza de que todos entendem ou não, a palavra de Deus vai sendo jorrada. E desde aquela época se faz presente uma máxima, que quem tem ouvidos, ouve. E ele diz, olha, e ele, esse menino, será chamado Maravilhoso Conselheiro. Ele é aquele que tem o certo conselho. Ele é aquele que sabe o que deve ensinar. E ensina da maneira que ele é. Maravilhosamente ele reparte. Ele é também Deus poderoso. Ele é capaz para executar o que for necessário. Não há limitações para ele. Capaz de executar o que for preciso, pois ele tem todo o poder. Isaías completa, ele é Pai eterno, ele é acima do tempo, ele é aquele que controla o dia, a noite, ele é quem tem o relógio em sua mão. Ele é príncipe da paz, ele é ministro da paz, ele é representante da paz, ele é a paz encarnada, ele é o embaixador, o benfeitor da paz. Este, Isaías, conclui, estenderá o seu domínio e em
então haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. E esta é uma promessa que nos mostra um caminho eterno. E ele finaliza: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A luz brilharia nas trevas, experimentadas lá na região do norte, na Galileia dos gentios, a luz seria manifestada. O que a gente entende disso? Entendemos que aquela luz simboliza, representa a chegada de Jesus. Quando o Senhor, pelas suas razões, elegeu a Galileia. Quando Jesus, pelos seus desejos e razões, elegeu Cafarnaum como a sua cidade. Cafarnaum, região da Galileia. Assim sendo, a sua manifestação naquela região foi como se nascesse luz em território de trevas. Luz aos renegados do norte. Luz para a periferia. E não pararia por aí, pois a promessa era para começar a luz a partir dali e se estender em um determinado momento até a eternidade. Pois a promessa é de uma paz sem fim. A promessa não é de uma transformação na política local. A promessa não é de melhores condições de habitação, casa, moradia, salário, previdência. A promessa não tem nada a ver com o status da sociedade em si. Essa profecia, então, tradicionalmente interpretada como uma das referências mais belas sobre o advento do Messias Jesus, nos fala sobre possibilidades. Possibilidades de alguém que veio e que brilhou em meio às trevas. Que brilhou onde havia cheiro de morte, sombra da morte. E nasce para gerar alegria. Nasce para manifestar as suas características. Nasce para ficar. Nasce para perpetuar o que começou a fazer. Nasce, bendito seja o nome dele, para o sempre. Agora, da mesma forma, eu e você, que não somos habitantes da região do norte de Israel, não vivemos na Galileia, nós também podemos caminhar entre as trevas. Eu e você podemos ter pegadas na escuridão, em terrenos que não fazem parte da vocação de luz que Ele nos deu. E não se equivoque, eu não estou aqui dizendo e nem falando sobre o nosso chamado de iluminar nas trevas. Eu me refiro claramente aos caminhos tortuosos, às lutas dos quartos escuros, e não na missão de repartir a luz. Nós, tendo sido iluminados pela luz, podemos estar desesperadamente precisando de mais luz. Podemos estar desesperadamente precisando de uma invasão dessa luz que possa brilhar um pouco, ou talvez bastante. E finalmente, debaixo dessa luz, aparecer tudo o que precisa ser retirado da gente. Retirado de nós, de dentro de nós, para que a luz denuncie, para que a luz revele, para que a luz mostre. E mais iluminados, com menos trevas, aconteça o que aconteceu, que foi previsto na Galileia, o aumento da alegria, que regozija diante das vitórias. Que venha em nós também essa luz, porque o menino nasceu, o menino veio também para nos iluminar. O menino não veio só para aquele povo, o menino veio para todos os povos. Jesus nasceu para nos fazer diferentes. Jesus nasceu com poder para legislar em nossos corações. Escute isso, através do amor e não através da opressão. Ele nasceu para que possamos enxergar as soluções necessárias para a vida, mas olhando através dos olhos da fé.
Ele nasceu para cuidar de todos nós através dos seus conselhos, para nos livrar pelo seu poder, nos garantir a eternidade e nos pacificar com a sua paz. Mas eu tenho esse poder, você tem esse poder de manter regiões, de manter quartos escuros na sua existência, onde luz não pode brilhar, onde luz não pode entrar. E o interessante é que, às vezes, é comum notar que ao invés de eu tentar pegar um pé de cabra, alguma coisa para arrombar o quarto, eu coloco uma trava a mais. Eu coloco uma tranca a mais, eu digo que é melhor não. É melhor permanecer escuro, eu não entro nesse assunto. Eu não entro nesse quarto. E vai se espalhando um consciente coletivo a partir de quem te cerca, de que aquilo ali não dá para conversar sobre, de que aquilo ali é um terreno, é uma areia movediça que eu não posso entrar. E você sabe disso. Que ninguém conversa e todo mundo finge que não vê e vai levando e vai empurrando com a barriga. E o quarto escuro continua. E continuamos a dizer, luz do Senhor habita em mim. E ninguém pode mexer com isso. E se alguém vier com uma chave mestra, eu acho melhor não, hein? É melhor não, porque eu já me acostumei assim. Vai sair um monte de dragões e bichos e monstros desse quarto. E a luz não pode brilhar. E continuamos a ler sobre a luz que brilha, a luz que invade, a luz que ilumina. Você vai para o Novo Testamento e vem o Pai das luzes. Vem Jesus com todo o seu discurso de eu sou a luz do mundo. E nós mantemos os quartos fechados, aqui ninguém mexe. Que bom que minha esposa já acostumou nesse negócio, ela não pode falar. Que bom que meu marido já entendeu que isso aqui ele não conversa. Que bom que meus filhos já sabem, não conversa isso com o papai nem com a mamãe, porque é quarto escuro. Porque eu não deixo luz entrar. Que bom que é viver na individualidade. E aqui eu incluo toda a juventude, onde não, na minha individualidade, na minha vida, eu mantenho esses meus quartos, e faz parte, um dia, quem sabe. Porque é comum, não é? Você que já foi jovem sabe disso. Eu tenho a clara lembrança da juventude que eu pensava, alguns problemas só vão ser resolvidos mais tarde. Eram as minhas desculpas dizendo, empurra para o futuro, porque é melhor deixar o quarto fechado agora. Empurra para o futuro. Empurra para o futuro. Ele nasceu para iluminar tudo. Ele não nasceu para ter áreas restritas ao que nasceu e áreas abertas ao que nasceu. Mas você pode manter restrição. E ele é gentil. Ele não vai arrombar a porta. Ele não vai. E você pode conviver com as suas trancas, porque ele não vai chamar o chaveiro para abrir. Ela precisa ser aberta de dentro para fora e não de fora para dentro. Portanto, meus irmãos, deixe a luz dele brilhar em você. Pois se você permitir, não sobrará espaço escuro e as trevas não resistirão. Sim, vai vir desconforto, mas depois do desconforto vem um conforto delicioso, que é o conforto dos ombros leves, do fim do jugo, do fim da prisão. É como o dia de colheita, é como o dia de celebrar os despojos da guerra. Pelo contrário, deixe a luz vencer as trevas, dissipar as trevas, por mais espessas que elas sejam, ou por mais insignificantes que elas pareçam ser, de tão pequena que eu mantenho, não. Deixe a luz brilhar, porque um menino nasceu, a luz já brilhou e a luz continua a brilhar. Abra nesta noite todos os quartos escuros da sua existência.
Aqueles que só você possui as chaves e convide a luz para entrar, para examinar, para retirar todo o lixo que todos nós temos. Que todos nós temos. João, em seu evangelho, escreveu: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O advento é uma ótima oportunidade para um autoexame. Diante da luz que nasceu, diante da luz que brilha, diante da luz que é Jesus, para que, iluminados totalmente por Ele, possamos também brilhar a sua luz em qualquer caminho de trevas e jogar todas as chaves dos quartos escuros para bem longe, para nunca mais restringir a luz do Senhor nas trevas que querem habitar em mim e em você. Que assim seja. Amém e amém.